Gente, beleza? Mais um episódio aí no meu canal e agora estamos em clima de Copa do Mundo. Sempre fico muito animado, porque eu sempre acho que o Brasil vai ser hexa, né? Fazer o quê? É o comportamento de quem gosta de futebol, quem gosta da seleção, né? E também tem um ponto que geralmente Copas do Mundo acontecem no mês do meu aniversário, então é sempre maravilhoso. Esse ano o Brasil e Marrocos vai ser dia 19 de junho e meu aniversário é dia 20. Então, geralmente eu estou muito feliz. E essa felicidade, né, ela coaduna com um tema que eu gostaria de tratar hoje, que é a questão da motivação em relação a quem nós temos como referência quando falamos sobre heróis. A gente, ontem, eu e minha esposa estava assistindo um jogo do Brasil aqui, e uma coisa que ficou notória, e quando eu falo ontem, perdão, é dia 26 de março, não sei quando você verá, né? Mas era o jogo Brasil e França, e uma coisa que ficou notória foi a falta de concentração, de destreza e de motivação para alguns jogadores que estavam ali em campo, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa, achei um artigo científico muito interessante, tá no PubMed, eu vou deixar o link aqui, né? Ele é em inglês, mas dá para traduzir, então é bem tranquilo. E aí ele falava sobre o papel do heroísmo, né, na psique das pessoas. Então eu achei interessante porque enquanto Brasil, a gente não pode esquecer de que nós somos moldados socialmente e psicologicamente a partir da sociedade que a gente é inserido. Logo, a realidade do Brasil, uma pessoa que nasce no Brasil, ela é diferente de uma pessoa que nasce na Nigéria, no Camboja, na Inglaterra, na França e assim sucessivamente. E partindo desse princípio, a gente não pode esquecer que o Brasil ele é muito rico quando se fala em figuras de heroísmo, né? Nós temos o rei do futebol, temos a rainha dos baixinhos, a rainha do futebol, temos o rei do automobilismo, e tudo isso também molda a forma como a gente acaba se interagindo enquanto sociedade. E aí, um dos pontos desse artigo que eu achei muito interessante é que os heróis eles podem afetar na forma como a gente se comporta, sendo isso positivo ou negativo. E aí um ponto interessante é que quando a gente fala de heroísmo, a gente também acaba trazendo para nós mesmos a diferenciação entre nós, réis mortais, e essa pessoa ou esse ícone que é um herói. E tem um abismo entre o herói e o réis mortal. E dentro desse abismo a gente coloca várias expectativas, né? De que esse herói vai conseguir suprir o nosso desejo, que ele vai conseguir nos defender frente a uma necessidade, ou que ele vai conseguir fazer um ato de heroísmo gigantesco que vai abarcar toda uma nação. Tudo isso cabe dentro desse lugar entre o herói e a gente. E aí entra a parte principal desse vídeo, que eu gostaria de usar muito o jogador Neymar como minha referência. Porque depois desse jogo, Brasil e França, choveu, né, comentários na internet, publicações de que a presença dele era imprescindível para o hexacampeonato que nós percorreremos e eu acredito que nós consigamos ganhar. Assim espero. Mas esse heroísmo que é atribuído a ele, é interessante que ele mesmo tenta reivindicar isso, mas de alguma forma parece ser a sina dele. É como se fosse o conto do Sísifo. Quanto mais ele rola a pedra para o alto da montanha, a pedra sempre rola, ele tem que ir lá embaixo voltar. Ou seja, o Neymar, ele é, digamos assim, né, amaldiçoado como Sísifo. Ele é amaldiçoado por ter esse lugar de herói, né? E aí o ponto que eu quero trazer é, horas, o que o Neymar consegue despertar em você? É uma pergunta que eu gostaria, e eu gostaria que você colocasse nos comentários também. Porque, veja bem, vamos voltar no ponto do heroísmo, como eu tinha dito. Partindo do princípio que eu sou um Hellis mortal e ele é um herói, eu gostaria de que esse herói fosse mais palatável, né? E aí, uma coisa eu fiquei refletindo. Se a gente fosse pegar os jogadores anteriores, até com mais expressividade que ele, né? A gente pode colocar aí um Ronaldo, um Romário, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, e assim vai, né? Eles tinham uma característica diferente da qual o Neymar tem hoje. Que essas pessoas eram inacessíveis. Seria impensável você chegar e falar assim, nossa, eu vou no Cruzeiro do Ronaldo, por exemplo. Eu posso pagar uns milhões, não, milhões nem tanto, né? Mas eu posso pagar uns R$ 1.000 por aí, uma quantia, algumas dezenas, e eu posso talvez jantar com o Ronaldo ou curtir uma festa com ele, e aí eu posso dar o meu cordão de ouro para essa pessoa, porque eu gosto muito desse jogador, né?
essas coisas não aconteciam dos anos 2000 para trás. Até porque esses jogadores eram muito famosos, né, campeões do mundo e tudo mais. Então era inimaginável você pensar estar numa roda de conversa com uma estrela daquela. E aí o Neymar vem, né? Eu imagino eu também, pela influência da internet, ele quebra um pouco isso. Então ele quebra aquela imagem do herói inalcançável. Ele me traz inconscientemente que, horas, se eu tiver dinheiro, eu consigo acessar esse herói. Isso, a priori, parece ser uma jornada bem interessante. O ponto ruim é que quanto mais eu me aproximo desse herói, mais esse herói me molda e me permite ter alguns comportamentos também. E aí que eu entro no ponto mais delicado da coisa. O Neymar é uma pessoa pública e essa pessoa pública ela é venerada por muitas pessoas, inclusive para ser convocada para a Copa de 2026. E qual que é o problema disso? Ele não vem demonstrando desempenho físico e nem psicológico para estar numa Copa do Mundo. Em contrapartida, todas as pessoas querem ele lá. E aí o que isso me remete, né? Será que esse desejo incessante para que um jogador que está mal fisicamente, mal psicologicamente e de todos os outros quesitos que possa se imaginar de um atleta, será que esse desejo tão veemente dele participar dessa convocação não é porque ele valida justamente a minha incapacidade, a minha frustração de conseguir alcançar objetivos na minha própria vida? Porque veja bem, se o Neymar, que não está bem dentro do que se espera de um atleta de ponta, consegue ser convocado para a Copa do Mundo, somente pelo que ele fez no passado, horas, então eu também não preciso me esforçar tanto assim. Por exemplo, por que eu precisaria ser o melhor psicólogo que eu pudesse? Se as pessoas que eu vou atender sempre vão me olhar e vão pensar, nossa, o Nelson em 2020 na pandemia era muito bom, então hoje ele é bom também. Então, teoricamente, eu não preciso estudar, não preciso me atualizar, não preciso ter ambições, porque eu sempre serei escolhido. E aí, se a gente for colocar numa escala um pouco maior, um médico, por exemplo, não vai precisar se atualizar e ser um cirurgião, porque ele já foi um cirurgião muito bom um tempo atrás. Então, vocês percebam que quem a gente escolhe para ser o nosso herói vai moldar também a forma como a gente enxerga o mundo. Então, o ponto principal é, quando a gente briga muito para o Neymar ir para a Copa do Mundo, o que a gente está dizendo na verdade? A gente está querendo que esse jogador tenha êxito suficiente para satisfazer o anseio geral de uma nação assistindo aquele torneio, ou a gente quer validar nossa própria frustração? No caso, você, quando você pede para ele estar lá, você quer que ele tenha um êxito completo ou você quer que ele valide a sua mediocridade, a sua frustração por não ter conseguido algo que você acha que deveria ter nesse momento? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. E aí, a próxima vez em que você se vê ansioso, né, para ver o Neymar na camisa 10 da seleção brasileira, lembre-se, talvez você esteja deixando de fazer algo muito importante para sua vida e a mediocridade dele vai aliviar a tensão e a frustração que você sente consigo mesmo. Beleza? Então, deixa essa reflexão para você. Vai, Brasil! E é isso. Mas não deixemos que nossa mediocridade consiga frear os anseios que nós temos nessa vida e as nossas aspirações. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!